O vento sul que vinha das terras de Minas trazia consigo o cheiro de chuva distante quando Joaquim de Almeida, conhecido em todo o sul de Goiás como o Tigre, atravessou a porteira da fazenda São Bento naquela tarde de setembro de 1887. Seus esporas tilintavam contra o silêncio pesado da varanda onde 3 homens da família Maciel limpavam seus bacamartes, fingindo não ver sua chegada. Era véspera da festa de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Rio Verde, e toda a região se preparava para 3 dias de reza, cachaça e negócios de gado. Ninguém imaginava que antes do domingo seguinte, 7 homens estariam mortos e 2 famílias inteiras condenadas a uma guerra que consumiria o sul goiano por quase uma década. A rixa entre os Maciel e os Almeida vinha fermentando havia anos, como leite azedando ao sol do cerrado. Tudo começara com uma questão aparentemente simples: 500 braças de terra na divisa entre a fazenda Olho de Água, dos Maciel, e a fazenda Barro Vermelho, dos Almeida. Terra boa para pasto, com nascente que não secava nem na pior estiagem, onde o capim gordura crescia alto mesmo quando o resto do cerrado amarelava. O coronel Antônio Maciel, patriarca de barba branca e olhos duros como pedra de rio, dizia ter comprado aquelas terras de um tropeiro mineiro em 1875. Joaquim de Almeida jurava que seu pai havia tomado posse delas ainda em 1868, quando chegou de Paracatu fugindo de uma vendetta. Nenhum dos dois tinha papel passado em cartório, pois naqueles tempos a palavra de um homem valia mais que qualquer documento, e a Winchester pendurada na parede valia mais ainda. Durante anos, as 2 famílias conviveram numa paz tensa, encontrando-se nas feiras de gado de Jataí e Catalão, cumprimentando-se com acenos secos de cabeça, suas mulheres rezando lado a lado na matriz, sem trocar palavra. Os filhos cresciam ouvindo histórias sussurradas sobre a maldade dos vizinhos, aprendendo a odiar antes mesmo de saber por quê. Maria das Dores Maciel, esposa do coronel, mulher de rosário sempre à mão, mas pistola sempre ao alcance, ensinava às filhas que mulher de Almeida tinha olho gordo e língua de traíra. Do outro lado, Dona Francisca de Almeida benzia os netos contra mal-olhado sempre que passava um Maciel pela estrada. Foi na tarde do 2º dia da festa, quando o sol já pendia para o poente e a cachaça havia soltado as línguas e esquentado os ânimos, que o destino cobrou seu preço. Pedro Maciel, o filho mais novo do coronel, 17 anos de idade e sangue quente de rapaz, criado entre bois e balas, estava encostado no balcão da venda do seu Firmino quando viu Rosinha de Almeida passar com sua saia rodada de chita florida. A moça, 15 anos de beleza que fazia os rapazes perderem o juízo, era filha de Joaquim e estava prometida em casamento para um fazendeiro de Mineiros. Pedro, com 3 doses de cachaça no corpo e o coração batendo como tambor de festa, atravessou a rua empoeirada e puxou conversa. Rosinha riu. Talvez por educação, talvez por gosto, ninguém jamais saberia. Manuel de Almeida, irmão mais velho da moça, viu de longe o que considerou um desrespeito. Aproximou-se com passos pesados de quem carrega o peso da honra familiar nas esporas. Maciel não encosta em mulher nossa, disse, a mão já no cabo do punhal que trazia na cintura. Pedro respondeu algo sobre Almeida não mandar em praça pública. As palavras subiram de tom como fogo em capim seco. A multidão que dançava ao som da sanfona e da viola começou a formar roda, pressentindo sangue. O padre Honório, homem santo, mas não tolo, tentou se meter entre os 2 rapazes, mas foi empurrado para o lado. Isso é assunto de família, padre, rosnou Manuel. Foi então que Pedro cometeu o erro fatal. Cuspiu no chão, gesto de desprezo supremo naquelas terras onde o orgulho valia mais que a vida. O punhal de Manuel encontrou o peito de Pedro antes que alguém pudesse gritar. O rapaz caiu de joelhos, o sangue manchando a terra batida da praça, os olhos arregalados de surpresa. Morreu ali mesmo, aos pés do cruzeiro, enquanto os sinos chamavam para a procissão da tarde. O coronel Antônio Maciel estava na casa paroquial,
discutindo com outros fazendeiros o preço do gado para a próxima safra, quando Zé do Bacamarte, seu jagunço de confiança, entrou correndo com a notícia. O velho não disse palavra. Levantou-se devagar, ajeitou o chapéu de couro e saiu caminhando com a calma terrível de quem já decidiu o que fazer. Na praça, encontrou o corpo do filho sendo velado pelas mulheres, que já puxavam a reza dos mortos. Joaquim de Almeida havia reunido seus homens do outro lado, todos armados, esperando a retaliação que sabiam ser inevitável. "Seu filho matou o meu, Joaquim", disse o coronel, a voz baixa, mas carregada como nuvem de tempestade. "Sangue pede sangue", respondeu Joaquim, sem baixar os olhos. "Foi defesa da honra da família. Seu menino estava mexendo com minha filha." O coronel cuspiu no chão, o mesmo gesto que havia condenado Pedro. "Então que seja guerra, mas não aqui, não em Terra Santa. Depois que eu enterrar meu filho, cada um que cuide do seu." E assim, com poucas palavras e muito ódio, começou a guerra que banharia de sangue o sul de Goiás. O velório de Pedro Maciel durou a noite toda. As carpideiras profissionais vindas de Catalão rasgavam o silêncio com seus lamentos, enquanto os homens da família, reunidos na varanda, limpavam armas e planejavam vingança. O caixão foi colocado na sala principal da Fazenda São Bento, rodeado de velas de cera de abelha que Maria das Dores havia guardado para o casamento das filhas. Agora serviam para iluminar o rosto pálido do filho morto. Ela não chorou. Dizem que mulher Maciel tinha lágrima seca, mas passou a noite toda ajoelhada ao lado do caixão, rezando e sussurrando promessas de vingança que fariam o próprio diabo se benzer. Na fazenda Barro Vermelho, Joaquim de Almeida também não dormiu. Mandou a mulher e as filhas mais novas para a casa de parentes em Mineiros, mantendo apenas os homens e as mulheres casadas, que sabiam atirar tão bem quanto qualquer jagunço. Rosinha, causa involuntária da desgraça, foi mandada para um convento em Goiás Velho, onde passaria os próximos 3 anos rezando pelos mortos que ainda estavam por vir. Manuel, o filho que havia desferido o golpe fatal, foi mandado para a beira do rio Paranaíba, na divisa com Minas, para organizar a defesa das terras da família por aquele lado. A primeira retaliação veio na 3ª noite após o enterro. 5 homens mascarados, mas que todos sabiam serem Maciel pelo jeito de montar, emboscaram a comitiva de Joaquim de Almeida quando voltava da feira de Jataí. O tiroteio durou poucos minutos, mas foi devastador. 2 jagunços dos Almeida morreram na hora, crivados de balas. Joaquim escapou por milagre, ou talvez por cálculo, seu cavalo levando um tiro na anca, mas conseguindo galopar, mata adentro. Entre os mortos estava João Carreiro, afilhado de batismo de Joaquim, rapaz de 19 anos que deixava a mulher grávida. A resposta veio rápida e brutal. Na madrugada seguinte, 20 homens dos Almeida cercaram um retiro dos Maciel, onde se guardava o gado de cria. Tocaram fogo no curral, atiraram no gado que tentava fugir, e quando 2 vaqueiros tentaram salvar os animais, foram abatidos como se fossem eles mesmos reses. O prejuízo foi imenso. 40 cabeças de gado Nelore, as melhores matrizes do coronel Antônio, viraram carcaça queimada. O cheiro de carne carbonizada pairou sobre a região por dias, atraindo urubus de léguas de distância. O padre Honório tentou mediar a paz. Homem corajoso, nascido no sertão da Bahia e acostumado com as violências do mundo, foi pessoalmente a cada fazenda propor um acordo. Na São Bento, o coronel Maciel o recebeu com respeito, mas firmeza. "Padre, o senhor cuida das almas. Deixe que eu cuido da honra." Na Barro Vermelho, Joaquim foi ainda mais direto. "Quando matarem Manuel, meu filho, olho por olho. Aí conversamos sobre paz." O padre voltou para a igreja sabendo que a guerra apenas começava. As mulheres de ambas as famílias desenvolveram seu próprio código de guerra. Maria das Dores Maciel transformou a capela da fazenda em arsenal, escondendo rifles atrás das imagens de santos e munição sob o altar. Quando os homens saíam para os ataques, ela reunia as mulheres e crianças na Casa Grande, todas armadas, fazendo turnos de vigia. Dona Francisca de Almeida fazia o mesmo do outro lado,
e ainda organizou uma rede de informantes entre as lavadeiras e quitandeiras que circulavam entre as fazendas, sabendo dos movimentos inimigos antes mesmo que acontecessem. A guerra encontrou seu ritmo macabro. Emboscadas nas estradas de tropeiros viraram rotina. Homens não viajavam mais sozinhos, e mesmo em grupos andavam com o dedo no gatilho, o olho varrendo a mata em busca do brilho de um cano de espingarda. O comércio de gado quase parou, pois ninguém se arriscava a levar boiada para as feiras. As próprias feiras, antes ocasião de festa e negócio, viraram um território neutro, tenso, onde os membros das duas famílias se evitavam, circulando em lados opostos da praça como cães raivosos mantidos à distância por correntes invisíveis. Foi numa dessas feiras em Catalão que aconteceu um dos episódios mais sangrentos da guerra. Sebastião Maciel, primo do coronel, estava negociando a venda de mulas quando viu do outro lado da praça Manuel de Almeida, aquele que havia matado Pedro. Há meses o procuravam sem sucesso, e ali estava ele, descuidado, rindo com outros fazendeiros, como se não tivesse sangue Maciel nas mãos. Sebastião mandou recado para os seus e esperou. Quando Manuel saiu da feira ao cair da tarde, foi seguido. Na ponte sobre o córrego sujo, a 2 quilômetros da cidade, estava a emboscada. Mas Manuel também tinha seus informantes. Quando os Maciel atacaram, encontraram resistência preparada. O tiroteio durou até depois de escurecer. Quando a poeira baixou, 5 homens estavam mortos. 3 Almeida, 2 Maciel. Manuel escapou, ferido no ombro, mas vivo. A essa altura, a guerra já havia extrapolado as duas famílias originais. Parentes distantes eram convocados, compadres eram obrigados a escolher lados, jagunços profissionais eram contratados a peso de ouro. Zé do Bacamarte, o mais temido dos pistoleiros dos Maciel, tinha fama de nunca errar um tiro e de matar sem pestanejar. Do lado dos Almeida, um tal de Chico Mineiro, desertor do exército que havia lutado na Guerra do Paraguai, aplicava táticas militares nas emboscadas. Os dois nunca se encontraram frente a frente, mas suas façanhas alimentavam as rodas de conversa em todo o sul goiano. A situação ficou insustentável quando a violência atingiu inocentes. Durante a procissão do Divino em Rio Verde, tiros foram disparados contra um grupo de Almeida. Erraram o alvo, mas acertaram 2 beatas que rezavam, matando uma e deixando outra paralítica. O bispo de Goiás ameaçou excomungar ambas as famílias se a violência continuasse. Comerciantes começaram a evitar a região, levando seus negócios para o Triângulo Mineiro. O próprio presidente da província mandou um destacamento de soldados, mas estes, mal armados e pior pagos, pouco puderam fazer, além de se aquartelar na cidade e evitar as estradas onde a guerra acontecia de verdade. Foi Maria das Dores Maciel quem percebeu primeiro que a guerra estava devorando mais do que inimigos. Numa manhã de domingo, enquanto contava os mortos e feridos de ambos os lados, viu que já passavam de 30, sem contar os jagunços e inocentes. Mais importante, viu o medo nos olhos dos netos, crianças que não conheciam outro mundo além daquele onde se dormia com arma carregada e se rezava pedindo não vingança, mas sobrevivência. Naquela mesma noite, sem contar ao marido, mandou uma carta para Dona Francisca de Almeida. Não uma proposta de paz, pois isso caberia aos homens, mas um pacto. Nas festas religiosas, nas feiras onde houvesse mulheres e crianças, haveria trégua. Dona Francisca concordou. Esse acordo secreto das mulheres durou alguns meses, criando ilhas de normalidade no mar de violência. Mas os homens, cegos de ódio e honra ferida, continuavam sua dança de morte. O coronel Antônio Maciel havia jurado não morrer antes de ver todos os Almeida homens mortos ou fugidos. Joaquim de Almeida havia feito promessa similar. Ambos estavam consumindo suas fortunas na guerra, vendendo gado e terras para comprar armas e pagar jagunços. As fazendas, antes prósperas, começavam a mostrar sinais de abandono. Cercas caídas, pastos tomados pelo mato, casas de agregados vazias. O massacre da Romaria de Trindade marcou o ponto sem volta. Era junho.
época da grande romaria que atraía devotos de todo o estado. Ambas as famílias haviam prometido respeitar a trégua religiosa, mas o ódio acumulado era maior que qualquer promessa. Quando a procissão passava pelo povoado de Aparecida, um tiro partiu não se sabe de onde. Em segundos, homens de ambos os lados sacaram armas e o tiroteio explodiu em meio aos romeiros. O pânico foi indescritível. Mulheres pisoteadas, crianças perdidas, velhos caídos rezando. Quando acabou, 12 mortos jaziam na estrada, metade deles romeiros que nada tinham com a guerra. A comoção foi tamanha que o governo imperial, sim, o próprio Rio de Janeiro, tomou conhecimento do caso. Uma comissão foi enviada, liderada por um juiz de direito da capital, com poderes especiais e uma companhia de soldados bem armados. Mas quando chegaram, encontraram uma situação ainda pior do que esperavam. As duas famílias haviam se entrincheirado em suas fazendas, transformadas em verdadeiras fortalezas. Qualquer tentativa de aproximação era recebida à bala. Foi então que apareceu uma figura inesperada: Coronel Juvenal Ferreira, fazendeiro do norte de Minas, homem de respeito e fortuna que não devia favor a ninguém. Era padrinho de casamento de Joaquim de Almeida e compadre de batismo do Coronel Maciel, laços estabelecidos antes da guerra, quando ainda havia paz. Chegou sem aviso, com 50 jagunços bem armados, e mandou recado para ambas as fazendas. Viria conversar, e quem atirasse nele ou nos seus conheceria uma guerra pior do que aquela que já viviam. O encontro aconteceu em território neutro, numa clareira no meio do cerrado, longe de ambas as fazendas. De um lado, o Coronel Maciel com seus filhos sobreviventes, do outro, Joaquim de Almeida com os seus. No meio, o Coronel Juvenal, que começou lembrando os tempos em que todos bebiam na mesma mesa, faziam negócio juntos, batizavam os filhos uns dos outros, falou dos mortos contando um por um, nome por nome, idade por idade. Falou das viúvas, dos órfãos, das terras abandonadas, do gado disperso, da ruína que se aproximava para ambas as famílias. Vocês já pagaram sangue com sangue 10 vezes, disse. Pedro Maciel está morto, mas Manuel de Almeida vive ferido e escondido, alma penada sem poder voltar para casa. Quantos filhos mais precisam morrer? Quantas viúvas mais precisam chorar? O Coronel Maciel respondeu que honra não tinha preço. Joaquim de Almeida disse que começar uma guerra era fácil, difícil era terminar sem parecer covarde. Foi então que o Coronel Juvenal fez uma proposta que ninguém esperava. Façam um duelo, disse. Não entre vocês, que já estão velhos e cansados, mas entre os que podem decidir o futuro. José Maciel, seu filho mais velho, ainda vivo, coronel, contra Lucas de Almeida, o seu Joaquim. Um duelo justo, com padrinhos ao amanhecer, na presença de todos. Quem vencer, vence a guerra. Quem perder, aceita a derrota com honra. E ambas as famílias juram diante de Deus e dos homens que a guerra acaba ali, seja qual for o resultado. A proposta era ao mesmo tempo arcaica e sensata. Um duelo formal, com regras, testemunhas, uma morte limpa em vez do massacre sem fim que consumia a região. Os velhos coronéis se entreolharam, medindo orgulho e cansaço, ódio e pragmatismo. Foi Maria das Dores, que havia acompanhado o marido escondida entre os jagunços, quem quebrou o silêncio. Aceitem, disse, emergindo das sombras. Aceitem antes que não sobre ninguém para aceitar. O duelo foi marcado para 3 dias depois, ao amanhecer, no mesmo descampado. A notícia correu como fogo no cerrado seco. Gente veio de longe para assistir, como se fosse uma festa macabra, o grande finale de uma ópera de sangue que havia entretido e aterrorizado a região por anos. José Maciel, 27 anos, alto e magro como o pai, chegou vestido de preto, o revólver Smith & Wesson polido brilhando no coldre. Lucas de Almeida, 25, atarracado e de bigode cerrado, vestia couro cru, o Colt 45 pesando na cintura. As regras foram estabelecidas, começariam de costas um para o outro,
Dariam 10 passos ao som de uma contagem, virariam e atirariam. Simples, limpo, definitivo. O padre Honório foi chamado para abençoar ambos, o que fez com lágrimas nos olhos, sabendo que abençoava para a morte. As famílias se posicionaram em lados opostos do campo. As mulheres rezando, os homens em silêncio tenso, as crianças escondidas, mas espiando, gravando na memória o momento que definira seus destinos. O juiz de direito, chegado do rio, fez a contagem. 1. Os 2 homens começaram a andar. 2. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu de vermelho sangue. 3. Um gavião carcarejou ao longe, presságio que cada lado interpretou a seu favor. 4. José Maciel suava, mas a mão estava firme. 5. Lucas de Almeida murmurava uma oração. 6. O silêncio era absoluto. Até os grilos haviam parado de cantar. 7. Alguém soluçou entre as mulheres. 8. Os dedos já buscavam os gatilhos. 9. O tempo pareceu parar. 10. Os 2 homens viraram simultaneamente. 2 tiros ecoaram como um só. Por um momento, ambos ficaram de pé, encarando-se através da névoa de pólvora. Então José Maciel levou a mão ao peito, onde uma mancha vermelha se espalhava. Caiu de joelhos, depois de bruços. Lucas de Almeida continuou de pé, o braço esquerdo sangrando onde a bala de José havia raspado, mas vivo. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um uivo de dor do coronel Maciel, um som primitivo, não de um homem, mas de um animal ferido. Correu para o filho, levantou sua cabeça, viu a vida escapar pelos olhos que eram iguais aos seus. Do outro lado, Joaquim de Almeida não comemorou. Apenas acenou para Lucas, que cambaleava, exausto mais pela tensão que pelo ferimento. "Está acabado", declarou o coronel Juvenal. "Por Deus e pelos homens, está acabado." E estava. Não houve apertos de mão, não houve palavras de reconciliação, mas houve o silêncio do cessar-fogo. As famílias recolheram seus mortos e feridos e voltaram para suas fazendas, sabendo que o ódio permaneceria, talvez por gerações, mas a matança havia terminado. Nos anos que se seguiram, as 2 famílias se evitaram como pragas. Mudaram suas rotas para não se cruzar nas estradas, frequentavam feiras em dias diferentes, sentavam em lados opostos da igreja. O coronel Maciel definhou após perder o último filho homem, morrendo 3 anos depois, dizem que de desgosto. Maria das Dores assumiu a fazenda, administrando-a com pulso de ferro até morrer de velhice, respeitada e temida. Joaquim de Almeida vendeu suas terras e mudou-se para Goiás Velho, onde viveu mais 20 anos, mas nunca mais foi o mesmo. Lucas, seu filho, tornou-se político, usando a fama de vencedor do duelo para se eleger deputado provincial. As terras disputadas, aquelas 500 braças que haviam iniciado tudo, ficaram abandonadas. Ninguém ousava ocupá-las como se estivessem amaldiçoadas. O mato tomou conta, a nascente formou um brejo, e apenas os urubus e as almas penadas, se é que existem, frequentavam o lugar. Anos depois, quando a ferrovia chegou e novos tempos sopraram sobre o sul de Goiás, um jovem engenheiro paulista comprou as terras por preço de banana, sem saber da história. Construiu uma casa, trouxe a noiva, plantou café. Na primeira colheita, uma praga destruiu tudo. Na segunda, uma seca. Na terceira, a casa pegou fogo sem explicação. O engenheiro foi embora, deixando as terras novamente abandonadas, confirmando o que todos já sabiam. Alguma terra bebeu sangue demais para voltar a dar frutos. O padre Honório, já velho e cansado, costumava contar a história para os mais jovens, sempre terminando com a mesma reflexão. O orgulho é semente do diabo e a vingança é sua colheita. Plantem perdão, meus filhos, mesmo que doa, mesmo que pareça fraqueza, pois é melhor parecer fraco aos olhos dos homens que ter as mãos sujas de sangue diante de Deus. Hoje, mais de um século depois, ainda existem Maciel e Almeida no sul de Goiás. Alguns nem sabem da guerra,
outros fingem não saber. Vez ou outra, em algum bar de beira de estrada, depois de algumas cachaças, um velho conta a história, cada vez mais enfeitada, mais sangrenta, mais distante da verdade. Mas a essência permanece. Duas famílias que se destruíram por orgulho, por honra, por um pedaço de terra que no fim ninguém quis. Nas noites de lua cheia, quando o vento sul sopra do jeito certo, dizem os mais antigos que ainda se pode ouvir tiros distantes, gritos de guerra, choro de viúvas. Bobagem, dizem os mais jovens, é só o vento nas folhas secas do cerrado. Mas mesmo eles apressam o passo quando passam pelo lugar onde foi o duelo, aquele descampado onde agora cresce um pé de peque solitário, torto, que dá frutos amargos que nem os animais comem. E assim termina a história da Guerra dos Maciel e Almeida, escrita em sangue nas páginas amareladas da história goiana, lembrete eterno de que no sertão, como em qualquer lugar onde o homem põe seu orgulho acima da vida, a morte é a única vencedora. As cruzes no cemitério de Rio Verde, já apagadas pelo tempo, não dizem mais se eram Maciel ou Almeida. Na morte, como deveria ter sido em vida, são apenas homens que morreram cedo demais, por razões pequenas demais, deixando dor demais para os que ficaram.